Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do 8º ano, da apostila 2. Vamos continuar aí com o assunto da Europa, do ponto de vista dos aspectos humanos. O conteúdo está a partir da página 202. Antes de iniciarmos aí o conteúdo da aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que a gente tratou na última aula. Nós falamos das consequências do crescimento vegetativo negativo no continente europeu. Falamos da falta de mão de obra e o que os europeus fizeram para lidar com essa situação, que foi inicialmente o incentivo, à imigração. Em razão aí do crescimento vegetativo negativo, houve o aumento dos gastos públicos, do gasto do governo com a previdência, que são a aposentadoria, porque tem acontecido um processo aí, então, de envelhecimento da população. Falamos da imigração, os principais imigrantes aí que chegam ao continente, e do desemprego, o aumento do desemprego no continente aí nas últimas décadas, o que fez com que se intensificassem os conflitos entre os nativos e os imigrantes, gerando aí situações lamentáveis de xenofobia, de discriminação aí contra os imigrantes. E na aula de hoje nós vamos continuar ainda um pouco com o assunto das imigrações, vamos falar das imigrações internacionais e do crescimento populacional no continente europeu. Vamos lá? Atividade 2, vamos dar uma lida nela, o que ela está solicitando aqui. A tabela a seguir apresenta informações sobre as taxas de natalidade e de mortalidade de 5 países. A gente tem aqui na tabela, são países fictícios, A, B, C, D e E. Com base na tabela e no que foi estudado em aula, faça o que se pede, certo? Temos aqui a taxa de natalidade, temos aqui a taxa de mortalidade. Calcule a taxa de crescimento vegetativo de cada país da tabela. Qual que é a taxa de crescimento vegetativo? Aqui está a fórmula dela, olha só. É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Vamos fazer o A, por exemplo. Qual a taxa de natalidade do país A? 3. Qual a taxa de mortalidade? 1. Então a gente vai fazer aqui 3 menos 1, 2. Então 2 é a taxa de crescimento vegetativo do país A. E isso vocês vão fazer aí na sequência da apostila de vocês com todos os países fictícios aí até o E. B. Identifique os países que apresentam a menor e a maior taxa de crescimento vegetativo. Depois que vocês fizerem a conta, vocês vão observar aí quais são os 2 países que têm as maiores taxas de crescimento vegetativo e os 2 que têm as menores taxas, certo? C. É possível relacionar o baixo crescimento vegetativo com as principais características socioeconômicas dos países? E como? Então, na alternativa C, a gente vai pensar aí o que pode levar um país a ter um crescimento vegetativo baixo, por exemplo, como pede aí na alternativa C. Que característica socioeconômica esse país pode ter, para ter acontecido aí esse baixo crescimento vegetativo? A atividade 2, ela está na página 203. Vamos continuar então. Agora nós vamos falar aí das imigrações internacionais, que é o tema da aula de hoje. Até a Primeira Guerra Mundial, que foi aí o período compreendido entre 1914 e 1918, o continente europeu ele conviveu aí com a emigração. Atentem bem para a diferença entre emigração e imigração. A emigração ela é um movimento migratório de saída. Então, nesse período aí da Primeira Guerra Mundial, as pessoas saíam da Europa. Então, tinha um movimento maior de emigração. Qual era o destino dos europeus? Os europeus eles vinham para as Américas, América do Norte, Central, América do Sul. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais recebeu aí imigrantes europeus, sobretudo italianos, E também com destino à Austrália e alguns pontos da Ásia e da África. E a origem? A origem do Reino Unido, da Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. Então, normalmente aí eram europeus, cidadãos desses países aí que saíam desses países em direção a esses destinos que nós acabamos de citar aqui. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que foi o período aí de 1939 a 1945, o processo se inverteu,
Surgiu então aí, eles passaram a conviver com a imigração, que é a chegada de migrantes, certo? Pessoas que chegavam no continente europeu. A origem dos imigrantes, as ex-colônias europeias. Então, países que foram colonizados aí, né, por europeus. Por exemplo, o Brasil, que foi colonizado por Portugal, Argentina, Venezuela, colonizada aí por Espanha, por exemplo. Por exemplo, a Índia, que foi colônia do Reino Unido, né? Então, aconteceu então com isso um aumento da diversidade, porque chegou pessoas de diferentes países com hábitos e costumes, crenças, formas de se alimentar, por exemplo, vestimentas diversas, né, dos nativos ali do continente. Página 204. Continuando, ainda na página 204. Então, nas últimas décadas do século XX, houve então uma diversificação dos imigrantes, ou seja, os imigrantes já não eram mais só das ex-colônias europeias, né? Passaram a vir de outros pontos do globo. E aconteceu também um aumento da migração interna, né, no continente, ou seja, entre os próprios países europeus, né, os habitantes migrando ali. Inicialmente, por exemplo, gregos, italianos, espanhóis, portugueses e irlandeses migravam, né, com que destino? Com destino ao Reino Unido, à França e à Alemanha, né, que eram países aí com uma economia, né, mais sólida. E após 1985, né, novos grupos migratórios, né? Então, albaneses, romenos, ucranianos, iugoslavos e húngaros. E no século XXI, intensificou e aumentou significativamente o processo de imigrações ilegais, com origem em países próximos. Por exemplo, países da África, de áreas de conflito, né, como a Síria, que aí esse tipo de imigração tem um nome, são os refugiados, são as pessoas que estão se refugiando, né, de um conflito, muitas vezes armado, né, conflito bélico e tal, com destino aí a Espanha, Itália e França, principalmente. A gente vê aqui na imagem, né, a chegada de imigrantes ilegais, né? A Itália é um dos principais pontos de chegada, né, desses imigrantes, né, que estão em razão da sua localização ali, né, no mar Mediterrâneo, assim como a Espanha e a França. A Espanha, no ano de 2000, ela recebeu 923 mil imigrantes. Desculpa, até 2000 a Espanha tinha cerca de 923 mil imigrantes. Em 2015, 15 anos depois, a Espanha já contava aí, na sua população com 6 milhões e meio de imigrantes. Então, olha só, em 15 anos, né, mais que 6 vezes aí o crescimento, né, do número de imigrantes. 750 mil eram romenos e 700 mil marroquinos, né? Então a origem, né? Romênia e Marrocos. Nós temos aí o Estreito de Gibraltar, que é um dos pontos aí de chegada, né, dos imigrantes. São 15 quilômetros, né, de distância do continente africano para a Espanha, então é um estreito mesmo. Nós temos duas cidades aí espanholas, né, que são mantidas em território marroquino, né? São cidades que pertencem à Espanha, mas estão em território marroquino, que é Melilla e Ceuta. Elas foram conquistadas aí na época colonial e se transformaram em trampolins, né, para a travessia de imigrantes irregulares. Então, houve aí a instalação, né, a construção desse muro, né, nessas cidades. Esse muro foi construído aí pela Espanha com a ajuda da União Europeia, né? Então, com investimento aí também da União Europeia. Vamos pensar a resolução da atividade 3. Vamos ler. Ela está na página 205. Em junho de 2016, os britânicos aprovaram a saída do Reino Unido da União Europeia em um referendo que ficou conhecido como Brexit. Termos em inglês que pode ser traduzido como saída britânica, né? Leia a notícia a seguir, que trata da reação da população de imigrantes na Europa a essa decisão. A essa decisão do Reino Unido aí se retirar, né, do bloco econômico conhecido como União Europeia. O número de imigrantes de 8 países do leste europeu que deixaram o Reino Unido aumentou após a vitória do Brexit. Pessoas de 8 países: República Tcheca, Estônia,
Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. São todos países do leste europeu. Deixaram o Reino Unido. Essa quantidade subiu aí de 12 para 39 mil em um ano. O descontentamento com a imigração foi o tema central da campanha do referendo de 23 de junho, no qual 52% dos britânicos aprovaram a saída da União Europeia. Uma observação. Os países que pertencem à União Europeia, as pessoas que são habitantes desses países, elas têm, vamos dizer assim, um trânsito livre. Um italiano pode entrar na Espanha, na França, no Reino Unido e assim vai. Então, esse foi uma das razões aí que motivaram a saída do Reino Unido, né? Porque muitos imigrantes entravam por outros países, como a Itália, por exemplo, e conseguiam entrar no continente europeu, e uma vez estando ali, né, acabavam indo em direção aí aos países com economia mais sólida, né, como Alemanha, Reino Unido e França. Continuando aí. Então, na notícia, nós notamos que há um movimento de migração contrário ao esperado, em razão da saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, muitos imigrantes estão deixando os países desenvolvidos e voltando à sua terra natal, né? Então não se esperava, né, que os imigrantes fossem deixar esses países desenvolvidos e voltar à sua terra natal. Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto, responda: quais motivos estão levando os imigrantes a deixar os países desenvolvidos rumo ao Reino Unido? Com base no que a gente estudou. Como que é o cenário, né, nesses países, né? Como que essas pessoas desses países recebem esses imigrantes? Por que situações eles podem passar, né, nesses países? A economia desse país está bem, está tudo ok? Ou tem às vezes alguma dificuldade econômica? E como que fica a questão dos imigrantes que estão vivendo nesses países diante das situações econômicas desses países? É isso que vocês vão procurar responder nessa questão aí. Quais os motivos que vocês, com base no que vocês estudaram, acreditam que estão levando os imigrantes aí do leste europeu, né, como o texto diz, a deixar esses países desenvolvidos, certo? Continuando. O crescimento populacional. Aqui nós temos um gráfico que ilustra o crescimento populacional por período em porcentagem. De 2001 a 2005 nós temos o crescimento vegetativo, a migração líquida e o crescimento populacional. O continente com menor crescimento populacional do mundo é o continente europeu. Então vamos ver que conceitos que são esses, né? O crescimento vegetativo, a segunda coluna aqui, ó. O crescimento vegetativo ele é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Nós já estudamos isso. Nos 3 períodos reduziu gradativamente, certo? Então caiu de 0,10 para 0,07, 0,03. E migrações líquidas. O que são migrações líquidas? É o número de imigrantes subtraído do número de emigrantes. Ou seja, quantidade de pessoas que chega menos a quantidade de pessoa que sai do país. Aumentou. Então a migração líquida aumentou, ou seja, está chegando bastante gente e saindo menos. Mas o suficiente para manter o crescimento, mas não o suficiente para manter o crescimento populacional. Então não manteve aí no mesmo nível o crescimento populacional. Apesar de um saldo maior aí de imigrantes, não foi suficiente para manter aí. E nós temos então o conceito de crescimento populacional, ele é calculado pelo somatório dos percentuais de crescimento vegetativo e migração líquida. É o que a gente acabou de ver aqui na tabela anterior. Vamos ver. Então a gente tem um crescimento vegetativo, nós temos a migração líquida e aqui nós temos o crescimento populacional. Então se o crescimento vegetativo, que é a diferença de nascimento para a mortalidade, é de 0,10 e o saldo da migração é 0,14, então a gente tem um crescimento populacional de 0,24. É a soma aqui, olha só. 7, 15, 0,22, certo? Continuando. São conceitos que a gente já estudou, né? A gente acabou de ler a definição de crescimento vegetativo e migração líquida e agora nós lemos aqui o crescimento populacional. 206 a página. Continuando. A queda do crescimento vegetativo. Nas regiões desenvolvidas do continente europeu acontece uma queda acentuada e permanente desse crescimento vegetativo. No que se refere à recepção de imigrantes, foi um meio de manter os níveis produtivos e o crescimento populacional. Então, foi como uma saída aí também para esses problemas enfrentados pelo continente europeu.
No entanto, essa recepção de imigrantes como uma alternativa para manter esses níveis produtivos e manter o crescimento populacional do continente, recebeu crítica, né, de diversos setores aí da sociedade. Parcela da população nativa, né, pessoas que são de origem ali desses países mesmo, e de alguns partidos políticos. E aí o que surgiu? Manifestações xenofóbicas, né, como a gente estudou já na aula passada, né, sobre xenofobia, né, que são as formas de discriminação e preconceito contra imigrantes, pessoas que têm outra origem, né? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. A partir da próxima aula nós vamos tentar compreender um pouco de possíveis motivos que levam a população local, né, de nativos, a ter essas reações aí xenofóbicas, né, de discriminação e preconceito contra os estrangeiros, né, contra os imigrantes. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula a gente retoma aí. É isso aí e até a próxima aula. Bons estudos!